Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. O Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Exponencial Covid-19, Desafios Empresariais. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de pequenas e médias empresas em sintonia com os desafios decorrentes da pandemia do Covid-19. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a BLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Meu nome é Marcelo Mariano e serei moderador deste evento. No webinar de hoje, a professora Dariane Fraga abordará o seguinte tema: em tempos de pandemia, como manter o equilíbrio do caixa e o valor da empresa, especialmente no contexto das pequenas e médias empresas. A professora Dariane Fraga é consultora em administração pela FEA-USP com a defesa da tese, a formalização integral e a sua contribuição para o desempenho econômico-financeiro das micro e pequenas empresas brasileiras. É professora convidada na FIA Business School desde 2009 nos cursos MBA e pós-graduação do Procede, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento. Atuou por 20 anos na controladoria de grandes empresas e desenvolveu um modelo de gestão da informação financeira para apoiar dirigentes de pequenas e médias empresas. Realiza palestras e consultorias para pequenas e médias empresas desde 2005. É diretora da FCAS, Assessoria Empresarial, e fundadora do canal Minha Empresa com Valor. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Dariane apresentará durante 45 minutos o tema Em tempos de pandemia, como manter o equilíbrio do caixa e o valor da empresa, focalizando pequenas e médias empresas. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, a professora Dariane Fraga. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse momento em que os empresários estão aí preocupados, principalmente com o caixa da empresa e o andamento dos seus negócios aí, agora e nos próximos meses. Bom, eu gostaria de falar com vocês sobre como calcular o ponto de equilíbrio para minimizar essa dor, né? Minimizar esse sofrimento que a maioria está sentindo aí, essa angústia, essa dúvida do que vai acontecer da agora para frente, porque muitos estão tendo dificuldades, inclusive, de manter o seu caixa, né? Manter o seu caixa, manter os funcionários. Então, a gente vai falar sobre isso e eu gostaria de mostrar para vocês uma maneira prática e que vem sendo testada aí em algumas empresas, de como a gente minimizar essa questão e realmente manter o equilíbrio do caixa e o valor da empresa. Então, essa questão do coronavírus está deixando realmente os empresários, empregados também, instituições, todos bem preocupados. Mas esse modelo que eu vou apresentar para vocês pode amenizar essa questão, tá bom? Bom, qual que é o cenário hoje? O que está acontecendo aí no dia a dia? O que vem incomodando vocês? Bom, esse isolamento social não é bem o vírus, né? O vírus está causando para a gente um sofrimento, uma preocupação com a saúde da gente, dos nossos familiares, das pessoas envolvidas, mas em se tratando de empresas é o isolamento social que preocupa. As pessoas não estão saindo às ruas, né? E também não estão consumindo alguns produtos. Pode estar tendo uma ameaça, está sendo uma ameaça para a maioria, mas em alguns negócios também a gente vê aí oportunidades. Mas o fato que está acontecendo é isso, muitas contas para serem pagos, o coronavírus realmente promovendo esse isolamento social, essa indisponibilidade para o consumo por parte dos consumidores, e aqui no Brasil, especificamente, estamos aí com uma pequena crise, um momento delicado no governo aí, que também deixa a economia instável, né? E com isso, os empresários também, as instituições de crédito, os investidores,
também preocupados. E a sensação que vem é que a gente tem contas, muitas contas para pagar, não tem dinheiro no caixa, a gente vê que a taxa de juros, o governo está oferecendo algumas linhas de crédito, mas muitos não estão conseguindo acessar, e a sensação é essa de que será que o meu barco está afundando? E é exatamente para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a diminuir essa sensação, tá bom? E as grandes dúvidas aí, o que está incomodando mais é essa incerteza na condução do negócio, né? Eu vou gerar dívidas, eu vou ter lucro, vou gerar dívidas, como manter esse faturamento? Como manter o meu faturamento se o meu cliente não está querendo consumir? Olha, o custo aumentou, o fornecedor está cobrando mais caro, inclusive, haverá caixa para pagar salários, impostos, contas, dívidas. A gente sabe que o governo está trazendo aí algumas medidas para amenizar, mas a gente, por um lado, também já sabe que eles não têm fôlego suficiente para manter todos esses subsídios por um tempo que vai durar aí esse isolamento social, né, que é o grande causador de tudo. Vale a pena investir no novo negócio, no novo produto, compensa pegar esses financiamentos, pagar até esses juros aí, mesmo que sendo subsidiados. Será que uma outra dúvida que eu imagino que está na cabeça de vocês, empresários, eu vou conseguir fazer minha retirada e eu manter lá meus gastos com a minha família e tudo mais? E o meu patrimônio, será que está em risco? Outra dúvida, eu fecho a empresa? Será que é hora de fechar a empresa? Ou mantenho as portas abertas? Né? Então, realmente, a gente vê que o empresário está se sentindo aí numa corda bamba, não sei, vocês podem fazer os comentários aí no chat, que o Marcel está com a gente aí, mas é isso aí, se você está se sentindo incomodado, já deixa no chat. Além disso que eu falei aqui, o que mais está incomodando aí você? Bom, e aí a grande dúvida, qual é o ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que faturar para que meu caixa fique empatado? Ou será que com esse faturamento que a minha empresa estou na expectativa de angariar, será quanto que eu preciso de cortar gastos? E se eu for cortar gastos, onde eu corto para que a empresa não perca valor, né? Então, a grande dúvida, poxa, que caminho seguir? Para onde eu vou? Essa é a grande questão. Bom, então, estou aqui para isso, eu sou Dariane Fraga e vou estar com vocês aqui hoje para falar exatamente isso. Eu quero apresentar esse modelo prático para auxiliar vocês a calcular esse ponto de equilíbrio e também tirar dúvidas que vocês possam apresentar aqui, tá bom? Bom, vamos começar falando de você. Você é um investidor. Se você tem uma empresa, se você é proprietário do investidor, você tem objetivos. Você quer rentabilidade, porque se o seu dinheiro não tivesse na empresa, ou mesmo ele estando na empresa, você quer ver esse dinheiro render, trazer fruto para você. Quer também ver a cor do dinheiro, ver o caixa. E também quer segurança desse negócio para agora e no futuro. Você quer viver com tranquilidade e que esse lucro, se a empresa trazendo essa liquidez, essa rentabilidade, essa segurança, que não seja só para agora, seja para agora e para frente. E sabia que quando a gente fala de quanto vale a empresa não vale o passado. O passado, a gente tem uma tendência. O futuro da empresa, o valor da empresa, uma das maneiras de calcular esse valor é com quanto ela libera de caixa, libera de dinheiro para o seu investidor, mas não só agora, e não no passado, quanto ela vai liberar ao longo dos anos. Normalmente, são utilizadas projeções de 5 anos. Quanto a minha empresa vale? É quanto ela gera de caixa no futuro, ok? Bom, então tá aqui, ó. O que é uma empresa de valor? É aquela empresa que gera caixa, que traz dinheiro para você, investidor nela. E, aliás, se um dia você falar, quero vender minha empresa, quanto vale, essa pessoa, o investidor que vai fazer a compra do seu negócio, quer saber exatamente quanto vai gerar de caixa. E, para gerar caixa, a gente precisa saber qual é a rentabilidade, que é o lucro dividido pelo total do investimento. E eu também preciso de saber se essa empresa vai conseguir garantir essa geração de caixa nos próximos anos. E aí, sim, quando
Aí que entra você, o gestor. Você, papel importantíssimo nessa questão para tomar boas decisões, e aí sim você vai gerar valor e manter a riqueza dos investidores. Poxa, mas como acertar na mosca? Como conseguir manter esse lucro nessa crise? Com o cliente sumiu, está isolado. Bom, tem uma proposta aqui para vocês, olha só. Lembra desse filme? Das galinhas lá, a fuga das galinhas? O que elas fizeram para conseguir cumprir os objetivos delas? Hã? Anotem aí, o que elas fizeram? Fizeram um plano de fuga para conseguir cumprir o objetivo e, no nosso caso, gerar o caixa ou não gerar dívida, não é isso? Então, a ideia que eu trouxe para vocês, quem sabe se a gente tivesse aqui um GPS que nos guiasse, que guiasse a empresa para que ela saia agora dessa crise e vai para o futuro. Poxa, será? Da agora, até o final do ano. O que eu tenho que fazer? Passar por essa rua, por aquela, virar essa esquina, onde eu vou passar, o que eu tenho que fazer para chegar no meu sonhado lucro, ou pelo menos empatar, equilibrar o caixa. Bom, a proposta que eu tenho para vocês é parecida com essa da fuga das galinhas aí, mas é o processo de planejamento e controle. É você realizar o plano financeiro, decidir com antecedência, definir quais são os seus objetivos, o que a empresa tem que fazer para cumprir os seus objetivos, mapear a sua situação atual e desenhar uma estratégia, ou seja, o que você vai fazer, quais são as ações para ganhar o jogo ou para fugir do galinheiro, no caso das galinhas. Um plano estratégico. E aí, depois a gente converte esse plano em números e a gente vê se está gerando o caixa que a gente deseja. E aí, no dia a dia, botamos esse plano em execução, a gente faz plano versus real e conseguimos controlar esse número e reajustar. Olha, esse faturamento não ficou como a gente queria. Por quê? Vamos corrigir e aí a gente volta aqui nesse ciclo virtuoso. Bom, na minha linguagem, que sou de Minas, né, eles até falam lá que esse plano financeiro tem uma maneira mineira de falar, que é o oncotô, proncovô e como tô. Né? No caso, o oncovô é qual é a situação hoje. Hoje, como você está? Você está gerando lucro? Está gerando caixa? E qual é o seu plano? Para onde você vai? Qual é o seu caminho nos próximos meses e até mesmo nos próximos anos? E como você está mantendo o controle? Você está conseguindo cumprir? Então, esse é o modelinho básico aí, em mineirês, de como a gente conseguir cumprir, chegar no nosso objetivo. Bom, mas a grande dúvida, e aí vou gerar lucro, vou gerar dívidas, como vai ser essa dúvida aí persiste sempre, né? Que tipo de informação? Bom, se você tivesse informações sobre a sua empresa hoje, que tipo de informações você gostaria de ver para apoiar as suas decisões? Coloca aí. Alguma informação que você não tenha, coloca no chat, informa aí para mim, por favor. Qual é as informações? Eu vou dar umas dicas aqui. Que tal se você tivesse apuração simples do seu lucro? Olha aqui, quanto você vendeu no período, quanto custou os seus serviços, seu produto, quanto custa, quais são os estudos que você gasta para vender, o que você gasta para administrar o negócio, por exemplo, as suas retiradas, as despesas de gestão, qual é o EBITDA da empresa, qual é o lucro da sua operação. Bom, de tudo que você vende, menos os impostos, essa empresa aqui, por exemplo, ó, de tudo que ela vende, 8% fica para os impostos, 50% é o custo dos produtos, o custo é tudo que você gasta para produzir o que você vende, ou o que você revende, ou o produto ou serviço que você presta. Quanto custa o seu produto? Nesse caso aqui, de tudo que ela vende, 50% é para o produto. E é uma empresa, é um comércio, nesse caso aqui, ele gasta 30% para vender, 4% de administração, 7% de gestão. Olha, o EBITDA não está muito legal. E, aliás, um EBITDA legal para a empresa, para gerar lucro e ter esse valor no futuro, é que seja pelo menos uns 6%, que precisa sobrar dinheiro para o investidor. No caso da nossa empresa aqui, ó, ela está pagando juros, ó, só quando paga os juros, e ainda tem processos trabalhistas aqui, olha, depreciação, ó, ela está com
prejuízo, não é lucro. Hoje ela está gerando prejuízo, e não só gerando um prejuízo do negócio, ela ainda também tem uma dificuldade no caixa, porque ela tem que ter caixa para pagar investimento, amortizar a dívida, o investidor está tirando mais dinheiro, e aí reverte a depreciação. Olha, essa empresa, ao invés dessa empresa que está faturando 840, está gerando lucro ou está no 0 a 0, não, ela está gerando novas dívidas. Essa conta, gente, essa linha de geração de caixa no período é imprescindível. É aqui que eu gostaria que você trabalhasse para que a sua empresa entrasse no ponto de equilíbrio. Aqui é uma maneira de ver esse resultado um pouco mais aberto, tá bom? Mais detalhado, o que é a despesa de venda, no custo você tem custos fixos, variáveis, e eu abro aqui as despesas de vendas, comissões, propaganda, estrutura fixa, tá bom? E se você também olhasse esse resultado que você está hoje, e também analisasse os próximos anos, os próximos meses. Olha, se tivesse um planejamento futuro dessa receita, como que seria? Aqui é o total e aqui detalhado, olha, tem um mês que eu vou gerar caixa negativa, então, poxa, quero correr aqui e corrigir. Olha, poxa, se eu soubesse que eu ia gerar só 3 mil e eu tinha vindo aqui, ou buscado mais receita ou cortado algum gasto, não é isso? Então, e se você tivesse, já que a sua empresa, imagina que a sua empresa tem vários negócios, vamos supor, isso aqui é um supermercado, ele vende higiene, limpeza e alimentos, e você consegue calcular a contribuição dos vários negócios. É interessante isso, né? Porque aí você vê qual negócio, se você tem setores na sua empresa, áreas que estão contribuindo negativamente, é hora de você avaliar melhor o que está sendo vendido, com quanto cada produto está sendo vendido, porque nesse caso aqui estão todos contribuindo positivamente, mas e se algum produto seu tivesse negativamente? E aí, o ideal é cada um desses negócios, cada produto, você conhecer a margem de contribuição dele, a margem de contribuição, com quanto cada um está contribuindo, e até mesmo comparar com o orçamento que você tem para cada. Olha, eu queria que esse produto rendesse 8,4, que bom que ele está rendendo 9, então estou vendendo bem. Você faz um compilado de todas as vendas do mês e acopla o custo e até as despesas variáveis, como comissões e tudo que você gasta para entregar esse produto ou para entregar esse serviço. E ver, e você pode fazer isso para o produto e até mesmo para o cliente, para saber se os seus produtos, os seus clientes estão realmente contribuindo. E se tem algum produto que você precisa tirar do seu mix, da sua cesta de produtos, ou até mesmo aumentar o preço, ou reduzir gastos, porque, olha, eu não consigo vender com preço maior que 42, então eu não consigo vender com preço maior que 42, então eu preciso reduzir gastos, ou ele está contribuindo menos. O que vale para a empresa é o total que a sua cesta contribui para você pagar os seus gastos fixos, que são aqueles gastos que, chovendo ou fazendo sol, você tem eles, como, por exemplo, o seu pessoal, a sua folha de pagamento, as manutenções das máquinas, seu aluguel, o estabelecimento em si, o seu próprio prolabore, né? Então, é importante que você faça essa medida para avaliar a sua cesta de produtos. E aí, você também... É interessante você ter um relatório de gastos por áreas. Poxa, quais são os gastos que eu estou tendo lá na minha fábrica? Ou na minha loja? Quais são os gastos que eu estou tendo com a minha equipe de vendas? Né? E você tem um plano para lidar com isso no dia a dia. Ah, e fechou o mês, fechou o ano, qual é meu balanço? Olha, e há técnicas para calcular esse balanço, todos esses números por meio do balanço perguntado, tá bom? Você não precisa necessariamente dar a informação, esperar vir da contabilidade, você mesmo pode simplesmente calcular isso com informações, perguntar, quanto ficou no caixa? Aqui, ó, quanto eu fiquei no contas a receber? Quanto vale o meu estoque? Quanto que eu tenho de ativos fixos? Quanto que eu tenho de dívidas? O ativo menos o passivo, eu calculo o meu patrimônio. Olha, dá para fazer essa conta, e aliás, é recomendável que você, dono da empresa, tem esses números macros aí bem à mão, porque é daqui que a gente calcula aquela rentabilidade. O lucro dividido pelo ativo, aqui por tudo que está investido na empresa, mostra a rentabilidade do seu negócio. Poxa, e se você tivesse aqui, ó, esse mesma apuração do lucro para todos os anos, para os próximos anos, olha, fazendo uma análise tendencial, se você mantiver esses mesmos patamares de faturamento e gastos, olha,
você está gerando dívida ao longo dos anos. E é legal, por mais que seja uma dor, é melhor a gente saber agora que tá assim, que você está em tempo de corrigir e chegar, olha, se você faz uma correção, aqui o faturamento estava menor, aqui eu fiz alguns ajustes e mostrei com um pouco mais de faturamento, a empresa fica praticamente no ponto de equilíbrio e começa a gerar caixa positivo nos próximos anos. E isso é o que dá o valor da empresa. É o caixa que ela gera, não no passado, poxa, eu gerei dívidas e tal. Vamos organizar a sua empresa para que você gere caixa positivo no futuro, tá bom? Bom, então vamos falar do Oncotô, que é como apurar essa situação atual, então. Ou seja, como apurar o seu resultado hoje, como está a sua situação hoje. Depois o Proncovô e o Ocomotô. Mas o importante é que você saiba que a sua empresa ela tem 3 grandes áreas. Tem a área que você gasta tudo que você gasta para produzir o que você vende. Tem a área que você gasta, tudo que você gasta para vender o seu produto. São decisões diferentes. Aqui são decisões de operação, de produção. Aqui é decisão comercial. Quanto que eu vou pagar de comissão, quanto que eu estou pagando de vendedores e tudo mais, e aqui, quanto que eu estou gastando para administrar a empresa como um todo. Uma empresa pequenininha, por exemplo, ela tem tarifa bancária, tem o dinheiro do gasto com o contador, se tem uma área de contas a pagar, contas a receber, gastos jurídicos e tudo mais, mais o gasto do dono da empresa, o prolabore, né? Isso tudo é considerado gasto administrativo. Mas não é só isso que você tem que olhar ao administrar a sua empresa e apurar a sua situação atual. Como é que está o meu mercado fornecedor? De onde está vindo os materiais, pessoas, dinheiro, tecnologia? Será que eu estou trazendo para dentro da minha empresa o melhor, o que o meu consumidor precisa e que realmente traga lucro para mim? Será como estão essas instituições aqui, ó, concorrentes, governos, sindicatos, agências controladoras, como a Anvisa, a Anael, a Anatel, e você mesmo, você está satisfeito com o lucro que você está tirando? Ó, então, você, dono da empresa, precisa dar uma olhada em todas essas etapas aqui e verificar se tudo que está entrando na empresa e sendo processado está realmente saindo, está entregando para o consumidor, mas também se está entregando para você o lucro que você deseja e o valor, ok? Para que a sua empresa tenha continuidade. Bom, então o Oncotô é apurar a situação atual. Qual é o seu resultado? Responda aí para mim, que depois eu quero ler tudo com calma. E posso até fazer mais lives aqui para deixar você com bastante informação e tirar suas dúvidas aqui por meio do Procede FIA do canal, né? Então, ó, como que está a sua situação? Bom, você queria saber, né? Poxa, será como que eu estou aqui? Será que eu estou gerando caixa ou estou gerando dívidas? E outra, onde eu posso cortar? Será que eu posso cortar? Se eu cortar aqui nas vendas, a comissão, a comunicação, e aí eu já vou falar um pouco sobre essas decisões estratégicas, mas como você pode fazer cortes se você não sabe como está, qual é o raio-x da sua empresa? Como que você vai lá fazer uma cirurgia se você não faz um raio-x ou um exame mais detalhado para você saber, olha, aqui precisa de um ajuste, né? Então, a empresa, do mesmo jeito, precisa de um raio-x para você tomar decisões em cima dela. Para quê? Porque o seu objetivo é gerar valor, gerar caixa, e não só agora e no futuro. Bom, para fazer isso, você pode usar a técnica do balanço perguntado, ou se você tiver uma contabilidade com todos os dados, né, também pode usar, mas você pega as receitas, os impostos, os custos, e depois eu vou mostrar para vocês, a gente tem informações sobre como fazer esse balanço perguntado no nosso livro, no livro que aqui nós, professores do Procede, montamos, que é o Manual Prático para a Gestão de Pequenas Empresas. Ele é um manual prático, lá tem a minha parte, que é essa de planejamento e controle, bem mais detalhada, e assim, tudo informações rápidas, inclusive também de como fazer a apuração desse balanço perguntado, ok? Vocês podem olhar lá nesse livro, eu recomendo. Aqui, ó, gestão do lucro, e aí, ó, só passando, receita de vendas, menos os impostos sobre as vendas, menos os custos, ó, pode tirar uma foto aí para você guardar, porque isso aqui dá para você mesmo fazer essa conta aí. Uma conta rápida, não precisa de ser tão detalhada. Pega números rápidos. Quanto você está vendendo? Fácil, né? Quanto faturou? Quanto você está gerando de impostos a pagar por essas vendas aqui? Quanto custa para produzir o seu produto?
custo de material ou de mercadoria e o custo da estrutura fixa também. Se você tem uma fábrica, você tem que lembrar do material e também da estrutura fixa. Despesas comerciais, tudo que você gasta para vender, comissões, propagandas e também a estrutura fixa. Você tem pessoas aqui na fábrica, pode ter pessoas aqui no comercial e pode ser que tenha pessoas aqui também. O aluguel, se você for um comercial, o aluguel é aqui no comercial. Se você for uma fábrica, o aluguel você pode alocar nos custos. E aí, juros, quanto você está pagando de juros para calcular o lucro. Mas não é só até aqui. O importante é você ir um pouco além e tirar tudo que você gastou com investimentos. Comprei uma máquina nova, estou pagando, estou amortizando dívidas e estou retirando outro lucro, que não seja o salário da gestão. Aí sim você tem o caixa livre. Então, tira a foto aí e faça esse exercício amanhã aí na sua empresa. E aí, a outra parte, para onde eu vou? E nesse caso agora é onde está pegando, né? Para onde vamos? Para onde vai? Qual vai ser o faturamento da empresa? Como que eu vou cortar esses gastos? Então, a questão é você bolar um plano estratégico. Bom, para falar de plano estratégico, eu quero mostrar para vocês que há uma maneira. Olha, quando você pensa na empresa, é importante você lembrar desses 5 fatores aqui. Sempre, sempre. Tira a foto também e vê o seguinte: sócios. Quais são os objetivos desses sócios, como eu estou animado com essa empresa, estou alinhado, olha, não, eu tenho problema com o meu sócio, não, eu preciso de um sócio. Então, elenca o que você tem de força e fraqueza, ou seja, o que tem forte na empresa, interno e fraqueza interna. E mapeia também as oportunidades externas, o que tem de externo que você pode aproveitar e das ameaças externas. Agora, a gente está sentindo um pouco de fraqueza interna, porque a gente pode não ter caixa suficiente, por exemplo, e as ameaças externas por exemplo, o produto não vendeu, meu cliente não apareceu. Então, você vai olhar esses 4 fatores aqui, que isso aqui é a análise SWOT, ou análise fofa de oportunidades, mas você vai analisar esses itens aqui sobre essa ótica. E também, além de sócios, ver também como está seu produto, se o seu cliente está satisfeito, se você está tendo uma boa entrega, se você está produzindo ele bem, está com qualidade, a qualidade que deseja. Olha, o produto meu está legal, mas agora eu não vou conseguir produzir ele bem, porque estou com menos pessoas, não vou conseguir entregar, porque não tá tendo, por exemplo, transporte para entrega. Então, tem que analisar todos os fatores que envolvem o seu negócio por essa ótica aqui. O processo de elaboração. Como que é o processo? Se você fabrica comida, por exemplo, uma coisa básica, comida, você tem um restaurante, olha, o processo tem que ter um mestre cuca que faz o cardápio, aí tem o cara que vai lavar os pratos, outro que vai fazer o alimentar. Isso aí vai ter algum impacto agora? Quais são as forças, fraquezas? E não pode deixar de observar, pessoal, oportunidades e forças que estão surgindo, como, por exemplo, pessoas até preocupados, funcionários, estão mais motivados a trabalhar e entregar e ver o resultado e ver o seu salário. Então, principalmente essas oportunidades, por exemplo, tem uma empresa, ela fabrica roupas, e essas roupas, poxa, não está vendendo, porque o shopping está fechado, mas ela tem toda a estrutura lá para produzir roupas. O que ela fez? Aventais para hospitais. Foi lá, correu rapidamente, tomou decisão de como entregar esse produto, de fazer parcerias, buscar clientes, hospitais, a área envolvida com, por exemplo, máscaras e aventais. E olha, ela está saindo aí e conseguindo manter o faturamento. Tá bom? Então, essa análise aqui. Pessoas, como que estão essas pessoas que trabalham para você em todas as etapas? E o dinheiro? Você está tendo dinheiro ou não? Então, o ideal é você mapear esses pontos aqui e definir estratégias, ações, traçar um plano de ação. E eu quero lembrar para vocês o seguinte: estão me perguntando bastante, poxa, mas e aí, como vender? Eu vou vender, eu não vou, porque a grande dor é a venda, né? Que ela aparecendo, tudo bem, a gente dá um jeito, mas e sem a venda, como fazer? Então, eu falo o seguinte, olha, analise lá na ponta da cadeia de suprimentos. Quem é o consumidor final do seu negócio? Nesse caso aqui, a gente está falando, eu dei um exemplo aqui de uma fábrica de roupas, de uma confecção, ela fabrica roupas, está aqui. Como está a fábrica, não é madeira, mas no caso aqui, os tecidos, como está a chegada do tecido para dentro da indústria? Como que está da indústria para entregar para o varejo, lá no shopping?
Agora, e o cliente? Qual é a disposição dele, a dor, o medo? No caso agora é medo, né? Ele não está saindo de casa de medo, ou a vontade, qual o desejo? O que ele está precisando? Poxa, se é bebê, ele está precisando de roupa para beber, né? Está precisando de máscara, então ele vai comprar máscara. Então, eu tenho que organizar esse canal, essa cadeia aqui para entregar a máscara para ele. Mas se você tem que analisar aqui, o seu produto, esse mês, o mês que vem, faz uma análise de 2 cenários. 3 próximos meses, final do ano e o próximo ano. Para você tomar a decisão, faça essas 3 projeções. Como que você acha que está o seu consumidor? Ou imagina que você vende para o shopping, você vende para o varejo, mas o varejo entrega. Então, pode ser que o governo da sua cidade libere os shoppings, mas será que essa turma vai querer ir lá realmente para consumir? Para comprar, ele está disposto a sair, ou a sua entrega, a sua distribuição vai ser pela internet, vai ser outros canais, como é que é a distribuição? Então, analisa essa cadeia e vê a disposição do consumidor final. Porque se o seu consumidor, no caso aqui, seu cliente é o varejo, ele vai comprar. Mas, se esse cara não comprar, ele não compra, não tem distribuição, não tem aqui. E se você for uma empresa de tecido, nesse caso, e a indústria não for, você é indústria de tecido, você tem que olhar lá na frente, tá bom? Então, essa é uma dica para você ao fazer essas projeções de vendas. Aqui tem um modelo um pouco detalhado de como chegar, mas e aí, como manter o equilíbrio do caixa e o valor da empresa? Pessoal, como é que está meu tempo, hein? Eu acho que eu falei demais. Deixa eu ver aqui. Turma, fala para mim aí como que eu estou de tempo. No chat, alguma coisa? Tá tudo bem por aí? Já passei quanto tempo, hein? Não sei. Tá, então vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui. Vamos começar, tá tudo bem? Marcel, qualquer coisa aí você me avisa, hein? Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Não, tá. Bom, e aí? Vai ter dinheiro? Não vai? Como manter o equilíbrio? Porque olha as verdinhas aí, ou algumas outras cores é que nos interessam, né? Então, o importante é você calcular o ponto de equilíbrio entre receitas e gastos, para pelo menos você ficar no 0 a 0 lá naquela linha de caixa, tá? Não é só lucro. E não é só venda. É lá embaixo, naquelas 3 linhas. Então, é isso aqui. Eu não quero ficar negativo. Eu quero ficar pelo menos zerado. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um cálculo aqui, mostrar uma planilhinha para vocês que eu desenhei aqui. Então, é o seguinte, vamos imaginar aqui, olha aqui um caso prático. Vendas brutas, essa empresa tem 1.800.000, ela paga de tudo que ela vende, 8% é impostos, 45% é os custos variáveis, não tem custo... Oi? Só um minuto, você está compartilhando o PowerPoint, a gente não está vendo uma tabela do Excel, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá tudo bem? Tá todos vendo? A gente está vendo a planilha, Isso, ok. PowerPoint. Quem tiver... Tá. É só para mostrar aqui umas continhas, para calcular o ponto de equilíbrio, o pessoal tirar foto dessa fórmula aqui, que é bem rápida, tá? Então, se você tiver mapeado o seu lucro, eu tenho uma dica aqui, ó. Olha só. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo bem, se tiver tudo bem ouvindo, deixa o número 1 aí para a gente saber, clica no número 1 para a gente ver que tá tudo ok, tá? Eu já estou quase terminando isso, dá ok. Estou curiosa também numa coisa. Qual é o ramo de atividades da sua empresa? Passa para nós aí, para a gente ter uma ideia de quais negócios estão sendo analisados aqui, quem tá. Que legal. Vamos passando aí. Salão de beleza, que legal, alocação de mão de obra, planilha, cara aí, vou mostrar a planilha, tá todo mundo doido para tirar foto, e pode tirar sim, tá bom? Olha aqui, como que nós vamos fazer essa conta? Bom, o ideal seria você colocar aqui, ó, quanto você vai vender. Pega abril agora. Aliás, hoje é dia 29, amanhã, fechamento do mês. Aproveita e fazem aí, ó, passa a régua, façam a conta e vê quanto você faturou em abril, qual que é o gasto variável, qual percentual de variável, o que é o variável, ó, o que é variável? Tudo que você gerou de impostos no período, independente de estar pausado ou não, você pega com o seu contador, olha, eu faturei 1.800, quanto realmente eu gerei de impostos a pagar e coloca aqui. Quanto que você tem de custo variável? Custo variável é aquele que varia de acordo com a venda. Por exemplo, se é aquela empresa lá de confecção, o custo variável dela são os tecidos, aviamentos, basicamente isso, ou até mão de obra que ela contrata por peça de roupa.
Ah, então eu gastei tanto para essa venda aqui. Então, ó, o custo variável é 45 e ela paga também, ó, comissão de venda, comissão de cartões lá, meios de pagamento, Mercado Pago, depende do negócio, 3%. Então, ó, seu custo variável é 8%, 3% aqui. Então, você vai anotar aqui, olha, o meu percentual de custo variável eu anotei aqui, ó, comissão, material direto, impostos, custo material, matéria-prima e energia. Se você é uma fábrica ou até um bar, restaurante, se você deixa energia, se essa energia vai variar aí, estando aberto ou não, mantenha o seu percentual médio. O ideal é que você tenha feito isso no passado, porque quando a gente tem esse número mapeado, quando vai fazer essa análise agora, é perfeito. Porque aí você tem uma média do que você realmente tem gasto. Mas eu creio que vocês mesmos, se não tenham isso do passado, consigam fazer essa conta. No caso dessa empresa, é 56%. E o gasto fixo dela, aluguel, manutenção, folha de pagamento, hoje está em 522. Então, o lucro antes do Prolabore é 270, esse gestor está tirando 120 mil, entre os sócios todos, né? Aqui, investimentos, quanto que está investindo? Ah, eu estou pagando aí uma impressora, uma máquina, a reforma do prédio, ó, então é um investimento. Deixa separado nessa linha, porque são linhas de decisões diferentes. O ideal, gente, é nesse formato aqui, mais detalhado, tá bom? Porque você tem mais informação para ver onde dá para cortar, o que fazer para projetar. E quanto você paga de amortização, parcelamento de impostos, parcelamento de empréstimo, juros, quanto que está isso aqui? Beleza, então, no caso dessa empresa, ela está tendo um fluxo de caixa livre. Eu estou até pulando etapas de cálculo de lucro, porque no fundo a gente quer chegar nesse caixa aqui. Aqui está, tá vendo? 5,6%. Beleza, então, poxa, em maio, o que vai acontecer em maio? Então, deixei aqui para fazer projeções. Vamos supor que você vendesse os mesmos 1.800. Dados, fórmulas, calcular. Se você vendesse os 1.800, você ia ter 101. Mas vamos supor que seu faturamento caiu pela metade. 900, meu Deus, o que eu faço? Olha, se você vendeu 900, sua faixa é 56% de gasto variável, então vendeu, gastou. Se você vendeu, gastou. Gastos fixos. O seu gasto fixo, se não teve nenhum corte de gasto, e aqui não é pausar empréstimos, pausar fornecedor, que já foi gasto passado. Não é isso. É para prestar esse serviço ou para entregar esses produtos, o que vai ser o seu gasto em maio? Pessoas que você vai ter que pagar, aluguel. Então, nesse caso aqui, se tiver pausado, você tem que manter o valor. Se você for lá e só pausar o aluguel, falar, olha, eu não posso pagar o aluguel. Você negocia ele para reduzir. Olha, eu não posso, tem que reduzir o aluguel pela metade. Você vai lá e negocia. Aluguel, salários e tudo mais, faça as negociações, utilizem todos os benefícios que o governo está dando. Tem vários canais aí, passando aí, quanto realmente está tendo, as oportunidades que estão tendo para você, que o governo está tentando ajudar a empresa a minimizar os impactos aqui desse caixa negativo. E das demissões, né? Porque se for gerar negativo, talvez você vai ter que demitir. Então, ele está tendo que tomar decisões com relação a isso. E aí, gente, em se falando aí de como cortar gastos e tal, antes de cortar, façam aquela análise. Olha, meu negócio, eu não vou vender nos próximos 3 meses, mas depois esse negócio vai voltar bombando. E eu vou vender, então não posso demitir as pessoas. Se você não pode, precisa manter essas pessoas, você vai suspender o pagamento, ou vai botar de férias, tudo mais. Mas se você aproveitar esse benefício, você vai ter que manter essas pessoas aí. Agora, se você olha lá no futuro e vê que você vai gerar caixa negativa agora, e essa venda não vai aparecer até o final do ano, lembra que você não vai poder demitir essas pessoas depois. Então, cuidado aí na hora de aproveitar os subsídios. É importante que você faça essa análise antes, tá bom? Bom, gestão. Ah, tá, poxa, aqui eu preciso tirar esse valor. Ou, não. Aqui, ó, vamos imaginar que você pode reduzir aqui, eu consigo cortar 200 mil desses gastos. Então, já caiu aqui um pouco. Será que é suficiente? Ó, no meus Prolabore, será quanto? Vamos supor que você consiga aí fazer uma economia de gastos pessoais e
Ó, investimentos e parcelamentos, se você for pausar, e geralmente os bancos estão pausando agora e não vão cobrar depois juntas, parcelas juntas. Eles estão jogando lá para frente. Aí, legal. Aí você pode tirar aqui, olha. Se você está postergando, você pode tirar aqui. Não nessa parte de operação, tá? Porque na operação, se você gerou o gasto, você tem que colocar aqui, mesmo se você está pausando. Então, nesse caso aqui, ó, tá. Então, olha, quase que você chegou no ponto de equilíbrio. Mas, olha, vamos supor se eu vender 910 mil. 910. Será que é o meu equilíbrio? Tem umas funções aí para ajudar. As funções do Excel, mas eu vou na mão aqui mesmo. Olha o meu ponto de equilíbrio. Olha, se eu pausar os financiamentos, pausar e pedir para eles deixarem para depois, não cobrar depois dobrado, porque senão depois, na hora que você vier em junho, você tem que considerar que vai vir dobrado. O ideal é você repetir essa continha aqui para os próximos meses, tá bom? E aí, tá, beleza. Então, aqui é o ponto de equilíbrio. Então, você tem que cortar 200 mil. Ah, mas esse mês eu não consegui cortar 200, só cortei 150. Então, saiba que você vai gerar um caixa negativo, mas, ó, se você foi lá e prorrogou, você está gerando um caixa negativo. Em algum momento você vai faltar esse dinheiro no seu caixa. Mas você pode ir lá e prorrogar fornecedores. Você sabe que ele vai cobrar depois, mas você sabe que o caixa real você vai conseguir. Vamos ver que se você conseguir, por exemplo, 50 mil, ir lá e prorrogar o fornecedor. Então, por mais que você está gerando um caixa negativo agora, você está prorrogando, mas você vai ter que pagar depois. Em algum momento, você vai ter que botar aqui que você está pagando esses carinhas de volta. Então, o ideal, gente, é vocês botarem essa conta aqui para os próximos meses, até o final do ano, e até uma chamada anual para 2001, lembra? 2021, ok? Bom, pessoal, essa parte do cálculo, o que vocês acharam? Conta para mim aí. Fala para mim, máquinas, equipamentos, empreiteiros, estou vendo aqui, facilities. Olha, tem vários tipos de negócios aqui. Muito legal. Vou terminar minha apresentação, porque aí a gente volta, já entra com as perguntas, tá bom? Eu acho que eu devo ter alguns minutinhos somente. Mas então, ó, esse formatinho rápido de você fazer essas contas pode ajudar você a chegar nesses números. E vou te falar o seguinte, eu tenho passado aí por mais de 500 empresas, vários alunos aqui nos cursos de pós-graduação de pequenas empresas que nós temos aqui na FIA, os cursos que a gente realiza de extensão, tal, as palestras que eu realizo, eu falo, se você precisa de ter em mente os seus principais números. E essa planilhinha que eu mostrei para vocês aqui, essa última principalmente, é o resumo da sua empresa. Precisa só do balanço patrimonial, o DRE e o balanço. O resultado e o balanço seriam os dois que é importante você manter na sua mente, tá bom? Bom, então finalizando aqui, então tome as rédeas da sua empresa e gerir é decidir. Gerir é decidir. Você está na sua empresa, não se envolva no operacional. Tem gente que fala lá em Minas, meu pai vive falando, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, não tem isso? Então, tome as rédeas do seu negócio e a sua verdadeira função na sua empresa é guiar esse negócio. É guiar esse instrumento, esse GPS, porque você tem que saber como você vai chegar de maneira mais rápida ao seu lucro. E olha, gente, eu venho de grandes empresas, de lá é que eu fabriquei esse modelo mais resumido aqui para passar para vocês, mas é de lá que a gente consegue ver que você precisa tomar as rédeas do seu negócio, tá bom? Gerir é decidir. E agora eu quero abrir para perguntas, ouvir o que vocês têm a me perguntar sobre tudo isso. Então, professora, já apareceram algumas perguntas aqui. Já? Um empresário pergunta como fazer para dimensionar o faturamento, uma vez que uma parte dos custos se tornaram variáveis, como aluguel. Aí ele está um pouco em dúvida quanto a esse tema. Ah, tá. Olha, nesse caso aí, sempre que eu vou fazer essa análise, eu gostaria que sempre que vocês fizessem uma pergunta, falasse qual é o tipo de negócio. Mas o aluguel não é um custo variável. O aluguel, a gente fala que ele está variável porque você pode pagar mais ou menos, mas variável é o seguinte, variável são aqueles gastos que você faturou, você gasta. Se você não faturou, você não gasta. Quais são os variáveis? Materiais, matéria-prima, mercadoria, comissão,
impostos e, às vezes, a energia elétrica também dá para você ter uma ideia, se você tem uma ideia do percentual que se gasta na sua fábrica. Mas, no caso do aluguel, não. Ele não é variável, ele é fixo. Se você tem esse gasto contratado lá, você vai ter que pagar. Então, o que é a proposta? Que você vá lá e reduz o aluguel. Mas, antes disso, a sua dúvida é sobre o faturamento. Então, a ideia é que você volte lá nessa planilhinha aqui e que você mapeie, olha, quanto que eu tenho que vender para conseguir pagar os gastos nos patamares nesse patamar que está. E, mais uma vez, que você vá lá na sua cadeia de suprimentos, vá na sua cadeia, nas cadeias de suprimentos do seu negócio, cadeia produtiva lá, né? E faz o seguinte, ó, vai lá, deixa eu voltar aqui para te mostrar aquele slide novamente, ó. Vai vender realmente? Em que momento da sua cadeia você está e se o consumidor final vai produzir. E outra, desenhe, procure maneiras estratégicas de vender. Veja se o seu negócio traz outras maneiras de venda do que você pode vender hoje. Tem maneiras adicionais de vender. E se essa venda não for vir, precisa cortar gasto. Senão você está gerando dívida e perdendo patrimônio e valor. Próximo. Ok. Uma pergunta que apareceu aqui é, o que é o balanço perguntado? Que é o balanço perguntado? O balanço perguntado é uma maneira de você apurar aqueles números lá, essa tabela aqui, você apurar os seus números perguntadamente. Você se pergunta, ó, aqui, quanto que foi meu faturamento? Quanto que eu tive de imposto? Porque isso independe do seu contador. Por isso que é perguntado, pergunta para você mesmo. E aí você precisa ter esse número somado, que seja no papel de pão, na planilha de Excel, que você tenha esses números divididos lá, ó. O ideal é que você tenha 3 caixinhas para guardar os gastos para produzir, gastos para vender e gastos para administrar. E aí, perguntadamente, você chega no seu resultado. Ok. O rapaz que perguntou a respeito do aluguel, ele disse que deve ser algum tipo de contrato diferente do que a gente está acostumado. Ele disse que o aluguel é baseado no faturamento. Sim, talvez em shoppings, né? Pode ser que ele Sim. esteja no shopping. Então, quanto mais ele fatura, mais ele paga. Então ele tem que botar aqui na planilhinha, ó, aqui na planilhinha, no nosso painel de controle aqui, você bota o aluguel nessa lista e vê qual é o percentual dele. Você vai ter o percentual da mercadoria, o percentual da comissão e o percentual do faturamento. Você coloca aqui, soma junto quanto você tem gasto e vê qual o percentual total. Esse percentual é a sua referência, porque ó, aqui eu peguei o percentual e multipliquei pelo faturamento. Ok. Tem razão, estava esquecendo que o faturamento em shopping o aluguel depende do faturamento. Sim. Aí um outro empresário pergunta, ele tem uma loja em um shopping center e está sem faturamento há 45 dias e ainda vai mais 30 dias, segundo o governador do Rio de Janeiro. Qual seria a dica que você poderia dar para ele? Ó, minha dica novamente, venha para a planilha, venha para o nosso painel de controle, nosso raio-x aqui, vê quanto que você está gastando e quanto que você está gerando de caixa negativa aqui. E, principalmente, olhe para frente. Quando é que esse shopping vai voltar? 3 meses. Olha, gente, sinceramente, shopping, mesmo que o governo libere, talvez as pessoas não vão. Então, depende muito. Então, o que você pode fazer? Maneiras de vender sem ser com as pessoas chegando lá. Delivery, por exemplo, delivery drive-thru, para trazer receita. Porque, olha, o fato é que se a receita não aparecer, você vai aproveitar o máximo que o governo tem de subsídio, que eu também acho que não vai durar muito, hein? Eu acho que 3 meses agora. Então saíram várias linhas de crédito que, de repente, se você acredita que, olha, quando voltar a pandemia, meu negócio é muito bom, eu tenho gerado caixa, então quero manter esse negócio. Porque se você é um bar, por exemplo, se você é um bar ou restaurante, ou um bar no shopping, tá? Quando é que vai voltar a ter gente lá? Olha, eu vou ter perdas aqui, o meu prejuízo vai ser tão grande, eu vou gerar caixa negativa aqui, que vai demorar 1 ano para eu conseguir pagar isso. E o que eu vou gerar de lucro no futuro não é suficiente para eu pagar essas dívidas que eu vou fazer com o banco para poder me manter. Então, o que eu sugiro? Dependendo do negócio, primeira coisa, eu não gosto de falar em fechar negócio, mas olha, planeje seu faturamento,
procure saídas criativas para botar imagina as dores dos clientes. Poxa, eu imagino salão de beleza, mesmo lojas no shopping de roupa e tal, que tal você entregar na casa do cliente, montar, aproveitar muito das redes sociais para se comunicar com esse público e usar o drive-thru e o delivery. Por quê? Porque isso os shoppings não estão barrando. Aí você pode até vender a partir da sua casa, ou lá do shopping mesmo, não precisa ir na loja, você monta e entrega. Então, a questão é, você use maneiras criativas para trazer o faturamento. E se esse faturamento não for existir, e os danos de você manter esse negócio aberto, olha, eu não posso entregar o cômodo, senão depois eu não pego de volta. E se esses danos, ou seja, se a dívida que você está gerando lá na última linha for tão negativa que o que você pode conseguir de dinheiro barato com o governo, que tem linha, que saiu agora, de 3,75 ao ano, de repente, na Caixa e Banco do Brasil. De repente, poxa, agora, até o final do ano, vai ficar ruim assim, mas o ano que vem o shopping volta e voltamos à vida normal. Então, ou eu consigo ter receita agora. Então, tudo vai depender da receita, mas você precisa correr com os gastos, seja de empréstimos, quando é que você vai pagar? Poxa, a dívida vai ficar tão grande, vai lá e corta, não tenha dó. Tem que cortar, porque senão você está cortando o seu patrimônio. Mas cuidado, olhe com carinho o nosso raio-x, tá bom? Ok. Uma pergunta que está aparecendo bastante aqui é a respeito do manual prático que a senhora mencionou mais cedo. Para quem perguntou, o nome completo do livro é Manual Prático de Gestão para Pequenas e Médias Empresas e pode ser comprado online em diversas livrarias. Ok, uma aqui, pergunta ó, aqui. eu até deixei a carinha do livro aqui, ó. É esse Isso. livro aqui, tá bom? Ele está online e está nas livrarias agora só delivery, né? Sim. Uma pergunta agora de uma empresária. Como que esse esquema do balanço perguntado, dessas tabelas de valor, podem ser adaptados a serviços? Porque eles não têm produtos nem consumidor final, é um B2B. B2B, ok. Nós voltamos lá. É a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo balanço perguntado. Olha, se você é uma empresa, você tem faturamento, não importa o ramo. Você fatura, entra receita. Ok? Aí você vai medir, olha, quanto que eu tenho de receita, quanto que eu tenho de custo variável. Talvez o seu serviço não tem custo variável, olha, é fixo. Então, tudo que eu gasto, eu sou um escritório de contabilidade, por exemplo, você tem faturamento, é um serviço, você gera impostos ou não, aqui você vai colocar se você gera ou não. Aqui você vai colocar o custo fixo do seu escritório, de onde você mantém. Se você tiver só você na sua casa trabalhando, coloca lá o gasto da sua hora, né? Você trabalhando, energia, conta de internet, eu não sei, depende do negócio. Mas seja qual for o negócio, gente, vocês conseguem fazer o raio-x desse jeito aqui. E aí depois usar para calcular o ponto de equilíbrio e chegar no lucro que você quer. Ok. Aí perguntam. O que a determinada empresa fez foi, para manter o faturamento dos próximos 2 meses, foi vender antecipado com desconto de 15% acordado com o locador. Essa seria uma boa tática? Sim, se esse desconto, aí você bota de novo aqui. Olha, com esse desconto, aí você pode fazer até a conta só da venda desse produto. Mas você pode usar até aqui, olha. Se esse produto eu vou vender com desconto, vamos supor que você estava vendendo, poxa, o faturamento vai cair porque eu vou dar o desconto, então vai cair aqui para 75, 85, 15%. Ok, vai cair para 85. 85. Bom, cálculo. Se o meu custo é 56%, e o meu gasto fixo é esse, olha, vai ficar negativo. Aqui no negócio está negativo. Eu não gosto de ver empresa com o lucro operacional do negativo, porque é sinal que não está valendo a pena. Não vale, a não ser que você falar, não, eu consigo cortar, para entregar esse produto, eu consigo cortar gasto fixo, aluguel, porque senão não vale a pena. Então, você tem que botar no papel. Se você consegue cortar, bem, eu consigo cair esse gasto fixo para 200, como eu estou fechado lá no escritório, sei lá, tem que imaginar o seu negócio. Aí, tudo bem, você pode dar os % de desconto, mas 22 mil é suficiente para você? Se você pode fazer essa conta por produto e por grupo de produtos e pela empresa inteira, todo o faturamento. Olha,
Não dá, a não ser que você vendeu uma quantidade maior, porque aí tudo vai depender do faturamento, tá bom? Mas o modelo é aplicado. Ok. Com relação aos refis que já foram negociados e parcelados, uma empresária pergunta se existe alguma orientação em relação à suspensão ou prorrogação desses pagamentos. Desculpa, pode repetir? Com relação aos refis já negociados ou parcelados, existe alguma orientação em relação à suspensão ou prorrogação deles? Olha, eu acho que eles estão suspendendo, mas eu preciso que você confira isso com o seu contador. Mas aproveite ao máximo. Chama o contador para uma conversa de pé de ouvido. Eles geralmente, a essa altura do campeonato, já listaram tudo que pode ser feito, com folha de pagamento, com os impostos e tudo mais. Chega e faz. Tudo que for possível postergar, postergue. Mas faça o raio-x e bota no futuro ali como vai ficar. Porque postergar, você vai ter que pagar isso em algum momento. Pausar, no caso de empréstimo, você não está gerando. Então tá, mas nos fornecedores você tem que colocar lá de todo jeito. Ok. Já temos algumas perguntas ainda, mas elas já foram respondidas ao longo do webinar. Então, que legal. Acredito que já estamos na hora de encerrar, professora. Você tem mais alguma mensagem para passar para os nossos panelistas? Nossa, eu tenho. E antes de tudo, eu estou vendo que várias dúvidas vocês estão tendo de assuntos mais detalhados desse planejamento, dessa programação para o lucro. E aqui na FIA, no Procede, nós temos aí um curso que a gente vai entrar agora na modalidade online, que é o Programe Planeje a sua empresa para lucrar mais, que a gente, dependendo aqui, se vocês gostarem da ideia, a gente pode lançar ele até online, onde a gente vai trabalhar com mais calma todos esses detalhes que nós estamos vendo aqui. Chama Planeje a sua empresa para lucrar, os detalhamentos dele está até lá no site da FIA, de repente o pessoal pode até disponibilizar a gente não tem data programada ainda, mas é um curso que a gente vai trabalhar toda essa programação, né, para fazer o raio-x funcionar. Programação da empresa para lucrar no futuro. Tá bom? É um curso de tudo isso que a gente viu aqui, com mais detalhes. Ações de pessoas, ações estratégicas, ações de marketing, vendas e também de calcular o balanço perguntado. Tá bom? Então, se vocês gostarem da ideia, eu quero saber, vocês gostaram da ideia? Bota um aí, quem gostou dessa ideia, desse planeje sua empresa para lucrar mais. E eu queria falar para vocês o seguinte, que é um prazer estar aqui com vocês e que me chamem sempre que possível para tirar as dúvidas aqui, tá bom? Ok. Agradecemos a participação das senhoras e senhores no segundo webinar da série Gestão Exponencial Covid-19 e Desafios Empresariais. Agradecemos também as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABROS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado, professora Dariane Fraga, pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. E na próxima quarta-feira trataremos o tema Pandemia e seu impacto no mercado de seguros, com o professor Antônio Penteado Mendonça. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite a todos e até a próxima.